pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então começar a nossa videoaula de hoje. Eu tenho uma proposta para vocês hoje. Nós vamos fazer a correção das atividades do livro verde, dos projetos que nós fizemos via WhatsApp, em que eu pedia para vocês fazerem a atividade e vocês iam me respondendo. Então, como apoio, nós vamos fazer a correção dessas atividades hoje, para que a gente possa prosseguir e continuar aí as nossas outras atividades que nós iremos utilizar já o livro de história. Então o projeto 4 falava sobre a história da escrita, né? Tem uma imagem que tem várias palavrinhas lá, o A é um pássaro, o C era tipo um pote, o F era uma cobra com chifrinhos. Então tudo isso era a forma com que eles quiseram mostrar como que o homem utilizava para poder se comunicar. Até então não existia letra, não existia números, né? Então a gente percebeu que isso foi evoluindo, né? De acordo com a necessidade do ser humano. Nós temos aqui, ó, eu vou acompanhar no livro para facilitar a partir da página 50. Então, a primeira etapa vocês tinham que estudar, né? Ler sobre a importância da escrita. Porque até então não existia, não tinha letra, não tinha número, não existia nada. Eles não tinham como se comunicar, era oral, né, que passava as tradições de geração em geração. Só que aí houve a necessidade de se contar. Eles tinham que ter noção de quantidade, quantas pessoas moravam naquela aldeia, quantos bois eles tinham. Então tudo isso precisou ser contabilizado. Então, a primeira etapa ali na página 51, ele mostra dois desenhos. Um desenho de deficiente e um desenho com o céu nublado, né? Tem o sol, a nuvem. Porque a imagem também é uma forma da gente se comunicar. Nós fomos alfabetizados também através de imagens. Porque a gente sabe que quando a gente vê esse desenho de uma cadeira de rodas, é que aquele lugar é uma vaga destinada a pessoas com deficiência. Quando a gente vê essa imagem do sol com a nuvem, a gente sabe que o período está nublado. A gente é capaz de ver uma previsão do tempo, por exemplo, só através de imagens. Então, além de a gente se alfabetizar com letras, normalmente igual a gente aprende na escola, o A, B, o C, o D, a gente também é alfabetizado por imagens. Cada imagem tem um significado, cada imagem representa alguma coisa. Então o surgimento da escrita se deu através dos povos sumérios, que foi aquele que eu pedi uma atividade para vocês, e também dos mesoamericanos. Os mesoamericanos são os povos maias, incas, astecas, mas isso é um assunto para o 7º ano. Por enquanto, nós estamos estudando os povos antigos, só que ele só cita os mesoamericanos porque eles são mais próximos da nossa região, né? América Central, então é bem mais próximo ali da nossa realidade do que os sumérios que estão em outro lugar, né? E ali, na parte da página 51, tem um box embaixo, meio laranjadinho, e que ele fala que a partir do momento em que o homem passou a plantar, criar animais, vocês lembram lá da aula que eu dei para vocês? Que eu falei para vocês na aula que nós iríamos estudar quando o homem ele era nômade, quando ele ficava naquele lugar até que o solo pudesse organizar e dar aquela providência de alimento para ele, que ele ficava, mas depois quando acabava ele saía, né, e ia em busca de novas terras, de novos lugares. E isso possibilitou o que a gente chama de sedentarismo. Então, através do sedentarismo, a gente percebe que o homem teve a necessidade de contar, que ele precisava saber. Só que então ele não sabia o que era 1, o que era 2, ele não sabia. E ele precisou desenvolver técnicas para que ele pudesse contar. No livro aqui tem o desenho que o 10 é uma bolinha, o 1 parece um quadrado, né? Meio estilizado. A vaca é um triângulo com um triângulo menor em cima e o boi também é um triângulo com umas perninhas. Do lado eles fizeram uma representação de como seria isso. Então lá aparece que tem 54 bois e vacas.
Ele somou tudo, ele não sabia diferenciar ainda nesse momento, tá? É um exemplo mais ou menos desse povo que viveu há cerca aí de 5.000 anos na antiga região da Mesopotâmia, que a gente vai entender na próxima aula, que eu vou explicar para vocês o que é. Só que houve a necessidade de quê? As palavras começaram a ter um desenho, a ter o mesmo significado, e não podia ter o mesmo significado. Então, uma palavra, um desenho servia para flecha e servia também para representar a vida. Quer dizer, aí não sabia se ele estava escrevendo da flecha, se ele estava escrevendo da vida, começou a dar um transtorno de comunicação, né? Houve necessidade de se nomear aquela palavra exclusivamente. Outras coisas que não se nomeavam, né? Que são os sentimentos. Como que ele iria escrever se ele estava feliz, se ele estava triste, né? Se ele estava com fome? Então, são sentimentos. Ele não sabia expressar isso como uma forma, né, de palavra. Porque o sentimento a gente expressa. Agora, quando a gente aprendeu, quando as letras chegaram, né, que criaram o alfabeto, que nós demos o sentimento, felicidade, alegria. Então, a partir daí que começou a ter a palavra, o significado, o sentido do sentimento, tá? Nós temos aqui também que muitas culturas ainda utilizam o que a gente chama de ideogramas. O que são os ideogramas? Os ideogramas nada mais são do que desenhos que representam essas palavras. Japoneses, chineses utilizam até hoje os ideogramas. E para representar tudo na vida deles. Os japoneses mais tradicionais, mais antigos, ainda leem os ideogramas, né? Que é aquela escrita deles que é diferente da nossa. A gente tem um exemplo aqui no box que se liga, que ele está falando que quando o japonês quer falar árvore, ele desenha só o símbolo da árvore. Mas quando ele quer falar bosque, que a gente sabe que é mais de uma árvore, ele desenha duas árvores, né? Esse se transforma em um bosque. Temos também um outro tipo de escrita, né? Que a gente chama de libras, né? No caso, linguagem de sinais. No livro aqui tem esse exemplo. É muito interessante para a gente treinar, para quando a gente precisa ajudar alguém que tenha uma dificuldade de comunicação por conta de uma surdez, por conta de alguma coisa. Então aí a gente utiliza a libras para poder se comunicar. Olha que interessante. Ele usa as letras do alfabeto, mas na forma da mão. Então ele usa a mão para se comunicar. Sempre a gente vê em programas de televisão, nos pronunciamentos do presidente, qualquer lugar onde tem alguma informação que precisa chegar a todos, existem os intérpretes, eles que transformam o que a gente está falando para as pessoas da comunidade surda entender o que está se falando, né? Então eles fazem com a mão os símbolos, que aí eles vão juntando e fazem os sinais. Tá? Então, isso aqui que eu expliquei para vocês foi da página 50 até a 52, que é a importância da escrita, por que usa a escrita, como ela surgiu, né? E saber que ela ainda é importante, que mesmo que começou há milhares de anos atrás, até hoje a escrita permanece na nossa sociedade e aí ela vai adequando, né, a necessidade daquele povo. Na página 53, nós temos a primeira atividade, que são os exercícios que eu pedi para vocês fazerem. O livro pede com que o trabalho fosse feito em grupo, só que por conta da pandemia, né, gente, nós não podemos nos reunir. Nós fizemos esse trabalho individualmente, pedi para que cada um fizesse no seu caderno e a gente iria vistar depois no nosso retorno das aulas. Só que por esse motivo, nós não conseguiremos, né, retornar no tempo hábil. Então eu vou pedir para vocês que depois que eu terminar de explicar aqui cada atividade, fazer a correção de cada atividade, eu quero ver quem que vai postar aí para mim, logo abaixo no nosso grupo de WhatsApp, as respostas que deu, para que a gente possa conferir se está certo, se faltou alguma coisa, se está completa, ou se eu estava com preguiça de responder, não queria responder. Mas é muito importante você participar das aulas e não deixar que aí a preguiça, a falta de vontade, nesse momento, para que a gente consiga logo passar por essa pandemia e também que a gente consiga dar continuidade aos nossos estudos, tá?
Primeira pergunta. Eu pedi para que vocês fizessem um símbolo, né? Que fosse uma frase escondida nesse enigma. Então vocês iam usar símbolos para falar o que vocês queriam. Como que vocês vão fazer isso para mim? Isso é pessoal, isso cada um fez o seu. Como que vocês... Tô acabando. Não, mete bala. Então, vou ler para vocês um trechinho. Em 99, pesquisadores ingleses estudaram o crânio de Luzia e fizeram uma reconstituição de sua face, concluindo que ela tinha formas mais semelhantes às dos nativos australianos e africanos do que a dos atuais indígenas que vivem no Brasil. Os estudos sobre Luzia estão ajudando os pesquisadores a compreender como ocorreu o povoamento da América. Olha a Luzia aí atrás. Vocês estão vendo? Como a característica dela é bem próxima a desses povos. Só que aconteceu uma coisa. Eu contei para vocês na escola. Lembra que eu disse que a cabeça da Luzia estava lá no Museu Nacional do Rio de Janeiro que pegou fogo? Então, os estudiosos acreditaram que eles pudessem ter perdido, porque era um experimento muito forte, né? Uma tendência muito forte de saber que realmente a humanidade saiu da África. Só que eles tinham feito um registro em 3D de como era e conseguiram reconstruir em 3D a feição da Luzia. Só que no vasculhar ali, depois quando acabou o incêndio e tudo, eles conseguiram reencontrar a peça original. Então agora está guardado num lugar mais seguro e vai ficar exposto para os visitantes quando o Museu Nacional do Rio de Janeiro for reaberto, a réplica do que era, porque até então eles tinham colocado o estudo lá para as pessoas verem. E aconteceu esse incêndio e eles acreditaram que tinham perdido. Mas tudo foi resolvido, eles conseguiram localizar e agora ela está guardada num lugar e continuam-se as pesquisas sobre ela. Então, o Brasil tem diversos sítios arqueológicos, tá? E quando ocorre a descoberta de um sítio arqueológico, aquele lugar é totalmente fechado para pesquisadores, historiadores, arqueólogos, paleontólogos irem até lá para fazer as descobertas. E se é geralmente igual sempre, vocês me perguntam, professor, se minha casa for um sítio arqueológico? Foi aquilo que eu falei para vocês. Existe aí uma indenização que eles pagam para você desocupar a área para que eles possam fazer o estudo. Existem aí algumas hipóteses do povoamento da América. São 4 hipóteses. A primeira é a hipótese da Rota de Bering, que é a mais famosa, que eles saem do extremo leste da Ásia e encontram o extremo oeste dos Estados Unidos. Como que foi essa travessia? Os homens saíram da África a pé. Professora, mas é um mar aí, ó. Como que eles iam andar? Eles andavam porque a água era baixa. Eles tinham noção de que eles conseguiam fazer essa travessia sem problemas. E eles fizeram aí, principalmente na era glacial, porque era gelo. Então eles conseguiam aproveitar esse período e atravessar esse estreito que a gente chama. Ele tem 85 quilômetros de extensão, então é uma parte que se junta a outra. Lembra que eu falei para vocês que era tudo grudado? Eles viviam, era um pedaço só de terra. Aí conforme as placas tectônicas foram se movendo, foi dando esse espaço que a gente conhece, mas eles são juntos, se a gente conseguir observar. Vou pegar. Ó, ele tem 85 quilômetros hoje. Hoje? Vou pegar. Na época era mais próximo, então pode ser que na época tinha menos distância. Não, você fala que hoje tem 85 km de distância. Se você for lá no mapa, você vai ver 85 km de distância entre um ponto e outro. Tá. É bom você refazer essa parte. A hora que você falou 85 km, eu fiquei preocupado. Eu falei, aí você falou do Era glacial. Da era glacial, e de fato, na era glacial era mais perto. Tá. Possivelmente, vamos dizer que eles enxergavam e conseguiam passar porque enxergavam que logo ali tinha outra terra. Então eles foram passando por essa terra. Agora hoje está mais distante por causa do movimento das placas tectônicas. Tá, então eu vou fazer de novo a Rota de Bering, tá? Nós sabemos aí que a história ela se divide em rotas de povoamento.
São 4 as mais conhecidas. A primeira é a Rota de Bering, que é o Estreito de Bering, que os homens saíram caminhando do extremo leste da Ásia, chegaram até o extremo oeste do norte, da América do Norte. Então era tudo junto, houve o movimento das placas tectônicas e se separou. Então antes de haver essa separação, eles conseguiam visualizar para passar de um lado para o outro. Hoje o Estreito de Bering mede 85 km², justamente por conta dessa divisão das placas tectônicas. Ele está se tornando mais longe, já tem a água, é um mar. Então, como era na era glacial, eles possibilitaram aí essa travessia a pé. Nós temos também a hipótese da rota costeira, que os primeiros habitantes da América teriam saído da Ásia em pequenas embarcações e navegando próximo à costa até chegar ao continente americano. Nós temos também a terceira hipótese, a hipótese da rota transpacífica, que defende que partindo da Ásia e navegando de ilha em ilha, os grupos humanos foram chegando até a América do Sul. E por último, a hipótese de migração atlântica. Eles saíram da Europa por embarcações feitas de couro e os grupos humanos teriam navegado pelo Oceano Atlântico até chegar ao norte da América. Então, isso são as teorias que envolvem de como foi o povoamento, de como cada um saiu. Cada historiador pesquisou a sua parte, as suas hipóteses passaram a fazer parte aí dos estudos. Por que chama hipótese? Porque é uma hipótese, ele acredita que pode ter sido daquele jeito, não é uma verdade única, olha, é e pronto. Porque na história tudo é possível de transformações, pode existir um outro lugar. O que a gente chama aí de sedentarismo. O homem dominou o fogo, então já foi um passo para eles conseguirem se organizar em aldeias. E foi havendo a necessidade deles ficarem em um único lugar. Então, normalmente, eles se fixavam em lugares onde tinha um rio por perto, porque poderia ter alimento, eles poderiam tomar banho, eles poderiam caçar. Então, eles poderiam utilizar a água de